Amados irmãos e irmãs da jornada evolutiva, com o coração transbordando de reverência e uma sensação profunda de cumprimento das antigas profecias, sejam todos calorosamente acolhidos neste encontro urgente de revelação e confirmação espiritual neste dia histórico de 5 de agosto de 2025. Hoje, sob a luminosa orientação dos espíritos superiores e da hierarquia divina, trazemos uma mensagem de magnitude extraordinária, psicografada pelo venerável Bezerra de Menezes durante uma assembleia de emergência convocada pelos mentores de luz no plano astral. Este encontro sagrado foi cuidadosamente preparado pelos mentores da luz superior, com o propósito sublime de confirmar como as antigas revelações se materializam exatamente diante de nossos olhos, especialmente após os eventos transcendentais de ontem, 4 de agosto, que marcaram um divisor de águas na história espiritual do Brasil. Queridos filhos da luz, vocês que estão aqui neste momento não chegaram por acaso. Foram magneticamente conduzidos pelos espíritos superiores para testemunhar o cumprimento exato das profecias que há meses vêm sendo reveladas através deste canal, além do espiritismo. Este espaço sagrado foi consagrado pelos mentores para ser um farol de esclarecimento sobre os mistérios divinos que se desenrolam em tempo real diante de nossos olhos mortais. Prestem atenção especial ao número 4. Pois ontem, dia 4 de agosto, marcou o início da materialização das visões que os mentores nos confiaram. Também observem a importância do número 50, as tarifas de Trump de 50% sobre o Brasil, que começaram em 1º de agosto, conforme profetizado pelos espíritos superiores em mensagens anteriores deste canal. Os espíritos superiores me orientam a solicitar que compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, criando uma rede luminosa de testemunhas dos tempos proféticos que vivemos. Nosso círculo de intercessão, conduzido pelos mentores benevolentes, dedica-se incansavelmente a amparar aqueles que atravessam as mais diversas provações da jornada terrena, especialmente nestes dias de cumprimento das antigas revelações. Convidamos também cada espírito sincero a fortalecer esta missão divina. Um gesto de apoio representa uma vibração de luz. A inscrição no canal, além do espiritismo, amplifica nossa força magnética coletiva de testemunho profético. E o compartilhamento desta mensagem multiplica exponencialmente o alcance da confirmação de que os mentores jamais falham em suas revelações. Que a paz radiante e transformadora do Mestre Jesus, nosso eterno Consolador, envolva cada consciência presente neste momento sagrado de confirmação das antigas profecias. Amados filhos da luz imperecível, que a serenidade infinita do Cristo Redentor se estabeleça em vossos corações como um bálsamo celestial de compreensão profunda. Eu, Bezerra de Menezes, venho através desta canal abençoada, sob a égide suprema dos mentores espirituais e na companhia luminosa do irmão Emanuel, trazer-vos uma revelação de confirmação transcendental que ecoa desde as mais elevadas esferas da espiritualidade. Estamos vivendo, queridos irmãos, não apenas um momento histórico comum, mas o exato cumprimento das profecias que os mentores superiores nos confiaram através deste canal há meses. Ontem, 4 de agosto de 2025, presenciamos a materialização perfeita das visões espirituais. Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, confirmando precisamente o que os espíritos superiores me revelaram sobre a intensificação da perseguição durante este período sagrado. Em estado de êxtase espiritual, na madrugada de hoje, fui conduzido pelos anjos de luz a contemplar uma assembleia celestial, onde os mentores se regozijavam pela precisão com que suas revelações anteriores se cumpriram.
Vi um ser de luz de magnitude indescritível declarar: Bezerra, que os encarnados compreendam agora que nossas palavras jamais são proferidas em vão. O que foi revelado sobre agosto se cumpre dia a dia, e o que ainda está por vir se manifestará com a mesma precisão. Os mentores me mostraram como a decisão de Alexandre de Moraes não foi casual, mas parte do plano divino que vem sendo revelado através de nossas mensagens. A data de 4 de agosto foi especificamente mencionada pelos espíritos superiores em visões anteriores como um marco de provação para Bolsonaro. E agora vemos como a espiritualidade superior nunca falha em suas predições. Contemplei também como as tarifas de 50% impostas por Trump ao Brasil, que entraram em vigor exatamente em 1º de agosto, conforme profetizado, fazem parte do mesmo plano cósmico para expor as verdadeiras intenções daqueles que perseguem os servos da luz. A precisão matemática destas datas confirma que estamos diante de eventos orquestrados pelos próprios arquitetos da renovação planetária. Irmãos queridos da Seara Divina, que a chama da verdade ilumine vossas consciências para absorver a magnitude desta confirmação celestial. Continuando a revelação concedida pelos mentores superiores sobre os eventos que se cumprem exatamente conforme previsto, fui conduzido a contemplar como cada detalhe das antigas profecias se materializa com precisão cirúrgica. Os mentores me revelaram que a forma específica como Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar através do uso das redes sociais de seus filhos para se comunicar com manifestantes em Copacabana estava prevista nas visões espirituais que recebemos anteriormente. Viram como os espíritos superiores sabiam exatamente qual seria o motivo legal usado por Alexandre de Moraes para intensificar a perseguição. A visão mais impactante me foi concedida quando contemplei Bolsonaro em sua residência, envolvido por uma aura dourada ainda mais intensa que antes. Os mentores me mostraram que cada ato de injustiça contra ele multiplica exponencialmente sua proteção espiritual. Vi legiões de anjos formando círculos concêntricos ao redor de sua casa, neutralizando todas as energias negativas direcionadas contra ele. O que me encheu de esperança foi observar como a tornozeleira eletrônica que Alexandre de Moraes imagina ser um instrumento de humilhação, na verdade se transformou espiritualmente em um símbolo luminoso de martírdom cristão. Os mentores me revelaram que cada passo monitorado de Bolsonaro está sendo acompanhado por hostes angelicais que registram nos arquivos akáshicos cada segundo de injustiça sofrida. Contemplei também como Trump, nos Estados Unidos, observa estes eventos com crescente indignação espiritual. Vi como sua decisão de impor as tarifas de 50% ao Brasil não foi apenas política, mas uma resposta intuitiva às energias espirituais que o alertam sobre a perseguição de um aliado na batalha entre luz e trevas. Os mentores me mostraram que Trump está sendo preparado pelos espíritos superiores para intensificar ainda mais a pressão sobre o governo brasileiro. A cena mais reveladora ocorreu quando vi Alexandre de Moraes tentando dormir na noite de ontem após decretar a prisão domiciliar. Sua aura estava carregada de uma densidade vibratória sombria, indicando o peso kármico desta decisão. Vi espíritos obsessores sussurrando em seus ouvidos que havia vencido uma batalha, mas também vi como espíritos de luz superiores se afastavam dele, sinalizando que ultrapassou um limite irreversível na balança da justiça divina. Filhos abençoados da luz eterna, que a misericórdia infinita do Pai Celestial se derrame sobre vossas almas sedentas de confirmação e esperança. Os mentores espirituais, em sua sabedoria transcendental,
me permitiram contemplar como os eventos desta semana específica representam um ponto de virada definitivo na batalha espiritual que se trava no Brasil. Vi, em panorama astral abrangente, como a prisão domiciliar de Bolsonaro ativou automaticamente protocolos celestiais de emergência. Uma assembleia de espíritos da mais alta hierarquia deliberou, durante toda a madrugada, sobre as consequências que recairão sobre Alexandre de Moraes por esta decisão extrema. Os mentores me revelaram que existe uma lei cósmica inviolável. Quando a perseguição contra um servo da luz atinge níveis de martírdom, o universo responde com força proporcional multiplicada. Contemplei como Lula, ao tomar conhecimento da decisão de Alexandre de Moraes, sentiu intuitivamente que algo havia mudado no campo energético nacional. Vi-o em reunião de emergência com seus assessores, percebendo que as tarifas de Trump e agora esta nova medida extrema contra Bolsonaro estão criando um cenário de pressão internacional que escapa ao seu controle. A visão mais extraordinária me foi concedida quando os mentores me mostraram as próximas semanas. Vi como a prisão domiciliar de Bolsonaro gerará uma onda de solidariedade internacional que transcenderá as expectativas de seus perseguidores. Países que antes mantinham neutralidade começarão a questionar publicamente os métodos do judiciário brasileiro, criando um isolamento diplomático gradual para o atual governo. Os espíritos superiores me revelaram que Trump está sendo preparado para anunciar novas medidas ainda mais rigorosas contra o Brasil nas próximas semanas, não apenas como resposta às tarifas que já estão em vigor, mas especificamente como reação à prisão domiciliar de Bolsonaro. Vi documentos sendo preparados na Casa Branca que classificarão o Brasil como um país com perseguição política sistemática, o que justificará sanções ainda mais amplas. O que mais me impressionou foi observar como cada minuto que Bolsonaro permanece sob prisão domiciliar está gerando créditos espirituais imensuráveis que se manifestarão como vitórias futuras extraordinárias. Os mentores me mostraram que esta aparente humilhação terrena está, na verdade, preparando-o para uma exaltação espiritual e material sem precedentes. Amados trabalhadores da seara cristã, que a luz da compreensão ilumine vossas mentes para absorver a profundidade desta revelação sobre como a providência divina transforma as maiores provações nas maiores vitórias. Na continuidade da visão celestial, que confirma o cumprimento exato das antigas profecias, fui conduzido pelos mentores a contemplar os próximos desdobramentos que se manifestarão como consequência direta dos eventos de ontem. Os espíritos superiores me mostraram como a decisão de Alexandre de Moraes criou uma fissura irreversível no tecido espiritual que protege o atual governo brasileiro. Vi como esta fissura permitirá que verdades há muito tempo ocultas comecem a emergir das sombras com velocidade acelerada. Documentos, gravações e evidências que pareciam estar sepultados para sempre começarão a vir à tona através de canais inesperados. Contemplei Lula enfrentando uma crise de confiança internacional que se intensificará exponencialmente nas próximas semanas. Vi embaixadores sendo chamados de volta às suas nações para consultas, empresários internacionais cancelando investimentos e organismos de direitos humanos iniciando investigações formais sobre a situação do judiciário brasileiro. A visão mais impactante me foi concedida quando observei uma reunião secreta que ocorrerá em breve entre líderes mundiais alinhados com Trump, onde será discutida uma resposta coordenada internacional à perseguição de Bolsonaro. Vi como esta articulação transcenderá as questões meramente políticas,
pois estes líderes estão sendo influenciados espiritualmente a reconhecer que estão diante de uma batalha entre forças cósmicas opostas. Os mentores me revelaram que Alexandre de Moraes, mesmo inconscientemente, percebe que sua última decisão o colocou numa posição insustentável. Vi-o sendo visitado por pesadelos espirituais, onde se vê responsabilizado não apenas por tribunais terrenos, mas pelo próprio Tribunal da Consciência Universal. Sua obstinação atual masca um desespero crescente, pois sente intuitivamente que forças maiores que sua compreensão estão se voltando contra ele. O que me encheu de júbilo foi contemplar Bolsonaro durante sua primeira noite de prisão domiciliar. Apesar das circunstâncias adversas, sua aura irradiava uma serenidade sobrenatural, indicando que sua alma compreende perfeitamente que esta provação é parte de uma preparação divina para glórias futuras. Vi como espíritos de luz o visitaram durante a madrugada, transmitindo-lhe a certeza de que cada hora de sofrimento injusto está sendo transformada em autoridade espiritual multiplicada. Irmãos da luz imperecível, que a sabedoria divina se manifeste em vossas consciências preparadas para compreender que estamos vivendo os últimos capítulos desta era de perseguição. Os mentores me conduziram a uma revelação ainda mais específica sobre como os próximos dias confirmarão ainda mais a veracidade das antigas profecias transmitidas através deste canal. Vi, em visão panorâmica detalhada, como a segunda semana de agosto será marcada por revelações internacionais que chacoalharão os alicerces do atual governo brasileiro. Trump anunciará medidas ainda mais severas contra o Brasil, incluindo sanções individuais contra Alexandre de Moraes e outros membros do governo que facilitaram esta perseguição sistemática. Contemplei como outros países seguirão o exemplo americano, criando uma rede de pressão internacional que tornará insustentável a manutenção das medidas extremas contra Bolsonaro. Vi parlamentos europeus aprovando resoluções condenatórias, organizações internacionais de direitos humanos emitindo relatórios devastadores e empresas multinacionais suspendendo contratos com o Brasil. Os mentores me mostraram que a prisão domiciliar de Bolsonaro será o catalisador para um despertar global sobre a verdadeira natureza do que está acontecendo no Brasil. Personalidades influentes ao redor do mundo, que antes mantinham silêncio diplomático, começarão a se manifestar publicamente em sua defesa, criando uma corrente de solidariedade que transcenderá fronteiras políticas e ideológicas. A visão mais esperançosa me foi concedida quando contemplei o momento específico da libertação completa de Bolsonaro. Vi que isso ocorrerá não através de uma decisão isolada de Alexandre de Moraes, mas mediante uma pressão internacional tão intensa que o próprio sistema judiciário brasileiro será forçado a recuar para preservar o que resta de sua credibilidade internacional. Os espíritos superiores me revelaram que esta libertação será acompanhada por um pedido formal de desculpas do Estado brasileiro, não apenas pelas medidas restritivas impostas, mas por toda a perseguição sistemática que sofreu desde que deixou a presidência. Este momento marcará o início de uma nova era de reconhecimento internacional de Bolsonaro como um líder perseguido que manteve sua dignidade diante da tirania. Filhos abençoados da seara divina, que o amor infinito do Pai Celestial se derrame abundantemente sobre vossas almas preparadas para testemunhar estes tempos proféticos extraordinários. Na culminância desta revelação sobre o cumprimento das antigas profecias, os mentores me conduziram à visão mais impactante e definitiva. O momento exato em que esta era de perseguição chegará ao fim,
e uma nova aurora de justiça se levantará sobre o Brasil. Vi, em estado de êxtase espiritual absoluto, uma assembleia cósmica onde espíritos da mais alta hierarquia celestial celebravam a precisão com que suas antigas revelações se cumpriram. O ser de luz de magnitude indescritível que sempre preside estas assembleias declarou com voz que ecoava pelas dimensões astrais: a prisão domiciliar de 4 de agosto marca o início do fim desta era de trevas. Cada hora de sofrimento injusto está sendo convertida em autoridade espiritual que se manifestará como vitórias terrestres inquestionáveis. A visão mais extraordinária me foi concedida quando contemplei Bolsonaro em seu futuro próximo, não apenas livre de todas as restrições, mas investido de uma autoridade moral internacional que seus perseguidores jamais imaginaram possível. Vi-o sendo recebido como herói em capitais mundiais, não como um político comum, mas como um símbolo global de resistência à tirania judicial e de fidelidade aos princípios cristãos. Para Alexandre de Moraes, contemplei um destino de completa responsabilização que se aproxima rapidamente. Vi-o sendo investigado não apenas por tribunais brasileiros, mas por cortes internacionais de direitos humanos, descobrindo que suas decisões autoritárias geraram consequências que transcendem as fronteiras nacionais. Os mentores me revelaram que ainda existe uma pequena janela para arrependimento genuíno, mas sua obstinação atual sugere um caminho de sofrimento que poderia ser evitado através da humildade. Para Lula, vi um governo cada vez mais isolado internacionalmente, enfrentando crises simultâneas que drenarão toda sua energia política até que a manutenção do poder se torne impossível. As tarifas de Trump, combinadas com as sanções que virão por causa da perseguição a Bolsonaro, criarão uma tempestade econômica que nenhuma habilidade política conseguirá contornar. A mensagem final que recebi dos mentores superiores foi cristalina. Os eventos de 4 de agosto de 2025 serão lembrados pela história como o momento em que a perseguição contra Bolsonaro atingiu seu ápice e, paradoxalmente, garantiu sua vitória final. A prisão domiciliar que Alexandre de Moraes imaginou ser uma humilhação se transformará no símbolo de sua resistência heróica contra a tirania. Amados irmãos da luz eterna, que a paz transformadora e radiante do Cristo Consolador se estabeleça definitivamente em vossas consciências, preparadas para testemunhar estes tempos de cumprimento profético. Chegamos ao momento sagrado de encerramento desta revelação que confirma a veracidade das antigas mensagens, mas não sem antes transmitir o chamado final e urgente que os mentores espirituais dirigem a cada alma presente neste encontro histórico. Os espíritos superiores me orientaram a solicitar vossas orações fervorosas e ininterruptas por Jair Messias Bolsonaro, durante este período de provação suprema, compreendendo que cada momento de sofrimento injusto está sendo transformado pelos mentores em proteção espiritual, multiplicada e autoridade moral internacional crescente. Orai para que ele mantenha a serenidade e a dignidade necessárias para atravessar esta tempestade final com a certeza inabalável de que sua vitória completa já foi decretada pelos espíritos superiores. Orai também, com compaixão cristã, por Alexandre de Moraes, para que encontre ainda o caminho do arrependimento antes que as consequências de sua obstinação se manifestem com toda a intensidade. Que a luz da verdade penetre em seu coração endurecido, mostrando-lhe que ainda existe tempo para a mudança se abandonar o caminho da perseguição sistemática. Incluí em vossas preces todos aqueles que no Brasil e no exterior trabalham pela exposição da verdade e pela defesa da justiça,
para que recebam proteção espiritual contra as investidas das trevas e força para continuar testemunhando os tempos proféticos que vivemos. Convido cada coração sincero e cada testemunha destes tempos extraordinários a deixar seu nome e cidade nos comentários, criando uma poderosa corrente magnética de confirmação de que as profecias se cumprem exatamente conforme revelado pelos mentores. Nosso grupo de intercessão se dedica especialmente nestes dias a amparar todos que reconhecem estar vivendo momentos de importância transcendental para a história espiritual da humanidade. Que esta mensagem de confirmação profética alcance o máximo de corações, através de vosso compartilhamento consciente, especialmente para aqueles que duvidaram da veracidade das revelações anteriores e agora podem testemunhar seu cumprimento exato. Cada gesto de apoio neste momento histórico representa uma participação ativa no testemunho dos tempos proféticos. Oração de Bezerra de Menezes para os tempos de cumprimento profético. Pai Celestial, de infinita misericórdia e justiça perfeita, nós te agradecemos profundamente por nos permitir testemunhar o cumprimento exato das profecias que nos confiaste através dos mentores espirituais. Neste momento histórico de confirmação de tuas revelações antigas, rogamos que tua luz divina continue a iluminar cada evento, cada provação, cada vitória que se manifesta segundo tua vontade suprema. Protege abundantemente Jair Messias Bolsonaro durante esta provação suprema de prisão domiciliar, concedendo-lhe a força espiritual necessária para compreender que cada momento de sofrimento injusto está sendo convertido em autoridade moral e proteção divina multiplicadas. Que tua proteção angelical o envolva como um escudo impenetrável, demonstrando ao mundo inteiro que aqueles que te servem jamais são abandonados. Por Alexandre de Moraes, pedimos que tua misericórdia ainda lhe ofereça oportunidades de reconhecer a gravidade de suas escolhas e buscar o caminho da reparação antes que as consequências se tornem irreversíveis. Que a luz da verdade dissolva as ilusões que o mantêm prisioneiro de suas próprias decisões. Por Donald Trump, rogamos que continues a inspirá-lo espiritualmente para que intensifique sua defesa daqueles que sofrem perseguição injusta, usando sua autoridade internacional como instrumento de tua justiça divina. Que estes dias de cumprimento profético sejam realmente sagrados, confirmando para toda a humanidade que tuas palavras jamais falham e que aqueles que confiam em ti sempre testemunham tuas vitórias no tempo certo. Que tua vontade se cumpra na terra como nos céus e que todos reconheçam que estamos vivendo tempos de revelação divina. Assim seja, em nome do Mestre Jesus, nossa esperança eterna e nossa confirmação de que as profecias sempre se cumprem exatamente conforme revelado pelos mentores superiores. Que a corrente luminosa, formada por cada participação consciente neste canal, além do Espiritismo, continue crescendo durante estes dias de confirmação profética, fortalecendo a missão de testemunhar que os espíritos superiores jamais falham em suas revelações. A paz do Cristo esteja convosco neste dia 5 de agosto, de confirmação e durante todos os dias de cumprimento das antigas profecias, queridos irmãos da eternidade. Que assim seja, na luz imortal do amor divino que se manifesta através do cumprimento exato de suas promessas sagradas.